Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, Câmbio. Oi pessoal, meu nome é Fernanda e sejam bem-vindos a mais um episódio do Gaia Astrocast. No episódio de hoje, eu vou falar sobre algo que intriga muita gente, de dentro da área da ciência e de fora também, a água. Eu também vou tentar responder perguntas do tipo: qual é a origem da água no universo? Como que a água chegou na Terra? Os oceanos estão mudando? Planetas podem perder os oceanos com o passar do tempo? Quais são os principais candidatos a ter oceanos de água líquida no nosso sistema solar, além da Terra? E fora do sistema solar? No nosso planeta, os oceanos cobrem a maior parte da superfície e conduzem o ciclo da água que domina nossa Terra e nossa atmosfera. Isso nos coloca em uma família de mundos oceânicos que abraçam tanto o sistema solar quanto além. Se soubermos a história dos oceanos, saberemos a história da vida, saberemos a nossa história. Se olharmos a importância da água para a vida como conhecemos, é provável que perguntemos também de onde essa coisa veio. Qual que é a origem da água no universo? Olha, vamos começar pensando do que a água é feita. Uma molécula de água é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, daí o nome H2O. Seria interessante, então, na verdade, pensar de onde vieram esses elementos que juntos formam o que conhecemos como água. Sendo assim, eu pergunto, de onde surgiu o hidrogênio e o oxigênio? O hidrogênio, o elemento mais simples de todos e mais abundante, foi criado na origem do nosso universo. Já o oxigênio foi criado no interior de estrelas muito massivas, muito mais massivas que o nosso Sol. Esses 2 elementos, vindos de diferentes processos, se combinam para formar moléculas de água. Podemos dizer que a origem dos nossos oceanos está nas estrelas, assim como a nossa origem. Sabendo disso, podemos entender que existe água não só aqui na Terra, mas também, em forma gasosa, em vários berçários de estrelas pela nossa galáxia. Um bom exemplo é a nebulosa de Órion. Localizada na constelação de Órion, esse berçário de estrelas pode ser visto com um telescópio. Mais interessante do que ver é ver sabendo que lá existem moléculas de água que continuam se formando até hoje. Inclusive, a nebulosa é tão vasta que cria todo dia uma quantidade de água suficiente para encher os oceanos da Terra 60 vezes. A água, junto com todos os outros elementos presentes nesses berçários de estrelas, é matéria-prima para a formação de novos sistemas planetários. Sendo assim, não há mistério sobre a origem da água, mas há uma grande dúvida quando nos perguntamos como é que ela chegou na Terra em tamanha quantidade. Os estudos atuais apontam para asteroides e cometas como grandes personagens dessa história. Eles são resíduos que sobraram da formação do sistema solar, o que os torna cápsulas do tempo cheias de pistas sobre um passado de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Sabemos que no passar desses anos, inúmeros cometas e asteroides já colidiram com a Terra, e marcadores químicos na água dos nossos oceanos sugerem que grande parte dessa água veio de asteroides. Observações recentes indicam ainda que existe gelo e talvez água líquida no interior de asteroides e cometas. Então, por que não considerá-los de grande importância quando pensamos em como a água veio parar no nosso planeta? Independente de como chegou aqui, o fato é que temos oceanos de água líquida e eles estão sofrendo mudanças. De toda a água no planeta, 96,5% se encontra nos oceanos, ou seja, menos de 3% de toda a água da Terra é doce. E desse pouco que é possível bebermos, 2/3 está preso em calotas polares e geleiras. À medida que as temperaturas da Terra aumentam, o oceano responde se expandindo, e mudanças no nível do mar afetarão todos em nosso planeta. E falando em mudanças, será que o planeta pode perder seu oceano com o passar do tempo? O planeta mais quente de todo o sistema solar, Vênus, pode ter sido um dia o primeiro mundo oceânico por aqui há bilhões de anos atrás.
Hoje, ele não tem um campo magnético forte o suficiente para proteger a atmosfera como o nosso planeta tem. O efeito estufa descontrolado em Vênus aumentou as temperaturas o suficiente para evaporar toda a água, que poderia escapar para o espaço por causa dos ventos solares, uma vez que não teria, como eu já disse, um campo magnético forte o suficiente para impedir isso. Outro planeta interessante de citar é Marte, que provavelmente já foi muito parecido com a Terra, com atmosfera densa, água abundante e oceanos globais. Mas, há bilhões de anos atrás, por algum motivo, ele perdeu seu campo magnético capaz de protegê-los dos efeitos do Sol, como, por exemplo, os ventos solares. Ou seja, ele foi perdendo sua atmosfera pelos efeitos do Sol. Os cientistas estimam que Marte perdeu quase 87% da água que tinha há bilhões de anos atrás. A maior parte da água que ainda resta em Marte está congelada nas calotas polares ou presa sob o solo. Eu citei alguns mundos oceânicos do passado, né? Mas se formos falar da situação atual e não de bilhões de anos atrás, quais seriam os principais candidatos a ter oceanos de água líquida no nosso sistema solar além da Terra? Bom, na lista nós temos luas, planetas anões e até cometas. As diversas formas como a água aparece nesses outros mundos oferecem pistas na busca de vida fora do nosso planeta. A lista de candidatos começa com algumas das principais luas de Júpiter, 3 das chamadas satélites galileanos, descobertas por Galileu Galilei. Seus nomes são Europa, Ganimedes e Calisto. Os pesquisadores suspeitam muito de que exista um oceano de água salgada escondido abaixo da superfície de gelo da lua Europa, contendo o dobro de água que os oceanos da Terra combinados. Europa é um dos mais promissores lugares do sistema solar para encontrar ambientes adequados para alguma forma de vida fora da Terra. Já a lua chamada Ganimedes é a maior de todo o sistema solar e a única que tem o seu próprio campo magnético. De acordo com estudos recentes, ela também poderia ter um oceano subterrâneo de água salgada com mais água do que toda a água na superfície da Terra. A última das galileanas da lista é Calisto. Sua superfície tem mais crateras do que qualquer outro objeto do sistema solar. Os cientistas acreditam que ela possa ter um oceano salgado sob a superfície de gelo, estimada em 200 km de espessura. O oceano, no caso, estaria só a aproximadamente 10 km debaixo dessa superfície de gelo, o que a torna um potencial ambiente para a vida fora da Terra. Saindo de perto de Júpiter e indo agora para Saturno, as próximas candidatas são as luas Encélados, Titã e Mimas. Para Encélados, os cientistas preveem um reservatório com cerca de 10 km de profundidade, localizado abaixo de uma camada de gelo com 30 a 40 km de espessura no polo sul de Encélados. Eles acreditam que esse oceano subterrâneo alimenta os impressionantes jatos que saem dessa lua. Titã, outra lua de Saturno, é maior que o planeta Mercúrio e é a segunda maior lua do nosso sistema solar. Além disso, entre as 150 luas conhecidas por aqui, Titã é a única com uma atmosfera substancial. Além de ser o único lugar, além da Terra, conhecido por ter líquidos na forma de rios, lagos e mares na superfície. Os cientistas também acreditam que Titã tem um oceano salgado, logo abaixo da sua superfície, tão salgado quanto o Mar Morto da Terra, começando a 50 km abaixo da camada de gelo. A lua Mimas, também de Saturno, é alvo de pesquisas que sugerem um oceano subterrâneo e um núcleo com formato de bola de futebol americano. A última lua da lista pertence ao planeta Netuno e leva o nome de Tritão. Seus geysers ativos que expelem nitrogênio ajudam a tornar essa lua um dos ativos mundos do nosso sistema solar. É possível que tenha um oceano subterrâneo, mas não há confirmações disso. O último dos candidatos do nosso sistema solar é o planeta anão Plutão, que é surpreendentemente ativo e tem montanhas de gelo de água. Há evidências que sugerem que ele possui um escondido oceano subterrâneo. Fora do sistema solar, os candidatos a mundos oceânicos são os seguintes: um exoplaneta do tamanho de Netuno,
quente demais para ter oceanos, mas com água na forma de vapor e o céu claro sem nuvens. Outro candidato é um exoplaneta com mais que o dobro do tamanho da Terra, conhecido por ter sido o primeiro planeta confirmado a orbitar na zona habitável do seu sistema, que é um lugar em torno de uma estrela onde a água pode ser encontrada no estado líquido, na superfície, como aqui na Terra, né? Nós estamos em uma zona habitável. Não se sabe ainda a composição desse outro planeta, no caso esse exoplaneta, chamado Kepler 22b. Não sabemos se ele é rochoso, se ele é gasoso, se ele é líquido, mas provavelmente tem nuvens na sua atmosfera. O penúltimo exoplaneta candidato é chamado de Kepler 452b e tem um tamanho parecido com o da Terra. Com 6 bilhões de anos, é mais velho que o nosso sistema solar. Orbita uma estrela muito parecida com o nosso Sol e está na zona habitável. O ano dele tem 385 dias, o que é muito próximo do nosso ano. Por fim, nossos últimos candidatos estão na zona habitável do sistema planetário chamado Kepler 62, que tem 7 bilhões de anos, ou seja, mais velho que o nosso Sol. Os planetas são Kepler 62f e Kepler 62e. Um ano em Kepler 62f tem duração de 267 dias. Além disso, ele é só um pouquinho maior que a Terra, fazendo dele o menor dos exoplanetas conhecidos em uma zona habitável de outra estrela. Depois dessa quantidade ainda pequena de mundos oceânicos que conhecemos, hoje vimos como toda a nossa vizinhança cósmica conversa, tem características em comum e compartilha as coisas. A água dos oceanos, a água dentro de nós, possui oxigênio, que junto com o cálcio, em nossos ossos, o ferro, no nosso sangue e outros elementos do nosso corpo, foram feitos no núcleo de estrelas massivas. Estrelas que, por sua vez, só existiram graças à morte de outras estrelas que vieram antes delas. E é o elemento mais abundante de todos, claro, o hidrogênio, que surgiu na origem do universo. Temos tudo isso literalmente correndo pelas nossas veias. O início do universo e o fim de tudo que ele produz. Para encerrar, eu deixo o questionamento. Não seríamos nós mesmos o mundo oceânico? Obrigada por ouvir até aqui. Se gostou, siga o Gaia nas redes sociais. Basta procurar por Gaia Astronomia. Tchauzinho e até a próxima!